amores, tudo bem? Hoje, dia 10 de junho, em ciência, nós vamos estudar um pouquinho das relações ecológicas, tá bom? Então, a gente viu aí que a biosfera é a região da Terra onde encontramos uma diversidade de seres vivos que interagem entre si. Então, nós vamos relembrar aí na interaçãozinha que a gente viu no início do capítulo. Então, vamos lá, ó. A flor mostrada no início do capítulo, ela é benéfica para os dois seres vivos? Será? Será que todas as interações entre os seres vivos são benéficas para os envolvidos? Então, gente, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que as diferentes interações, elas acontecem entre os seres vivos. Então, gente, as diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas. E essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, tá bom? Então, gente, as relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízos para os envolvidos. Então, pelo menos um ser vivo, ele é beneficiado com aquela relação harmônica, tá bom? Como vocês podem ver aí na imagem, as abelhas, por exemplo, elas são insetos que, além de interagirem com outros seres, né, que a gente viu que ela estava interagindo lá naquela primeira imagem com a florzinha, né? E aí elas interagem também entre si, como algumas espécies de abelhas que vivem em grupos. Então essa é uma relação harmônica, essa relação da abelha. E ela é chamada de sociedade, tá bom? Outros insetos, como formigas, vespas e cupins, também também formam uma sociedade. Agora, observem o tubarão representado na imagem, né? E aí a gente pode ver os peixes que estão presos ao tubarão, são chamados de rêmoras. Olha só os peixes. Então, aqui, ó, tubarão com rêmoras presas ao seu corpo. Assim, nessa relação, chamada de comensalismo, essa relação aqui, ó, somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado. Tá? Então, nessa relação que vocês estão observando aí, é uma relação de comensalismo, tá bom? E essa relação, a gente entende que somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não se beneficia, mas também não é prejudicado com essa relação. A relação de comensalismo. Então, essa relação eu posso dizer que ela é uma relação harmônica também, tá? Outro tipo de relação harmônica é a relação entre os seres vivos de espécies diferentes, tá? Que é chamada de protocooperação, tá? Então, esse é um exemplo também de relação harmônica. Então, gente, nesse tipo de relação, ambos os indivíduos, eles se beneficiam, tá? Como ocorre também na relação entre o paguro e a anêmona do mar. O paguro é um tipo de caranguejo, tá? Então, existe aí uma relação entre o paguro e a anêmona do mar, que é a protocooperação. Então, como vocês podem observar aí na imagem, ó, a anêmona do mar oferece proteção ao paguro contra predadores, pois apresenta tentáculos com substâncias que queimam, tá bom? Por outro lado, ela utiliza o paguro como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixados por ele. Então, nessa concha aí que vocês estão observando, ó, ela é habitada pelo paguro e várias anêmonas, tá? Então, essa relação eu vou chamar de relação de protocooperação. E ela pode ser classificada como uma relação harmônica, tá, gente? Então, vamos observar de novo a imagem que foi colocada no início do capítulo, né? E aí, existe um exemplo de protocooperação aí, tá, gente, nessa imagem. Nesse caso aí, a flor fornece o alimento, que é o néctar, tá? Para a abelha. E a abelha, ao pousar na flor, se cobre de pólen, que é levado por ela até outras flores. Então, quando as abelhas elas se alimentam, né? Enquanto elas se alimentam, elas polinizam as flores e elas permitem que essas flores se reproduzam, tá certo? Já na relação harmônica, conhecida como mutualismo, a associação entre seres vivos, entre esses seres vivos que estão envolvidos, ela é obrigatória, tá? Nessa relação de mutualismo. Então, o livro nos trouxe um exemplo. Então, ele disse que um exemplo dessa relação são os links, que são organismos que
resultam da associação entre algumas espécies de fungos e de algas, fungos e algas, tá, gente? Então, nessa relação, os fungos, eles absorvem umidade e sais minerais. E essa umidade e sais minerais também são utilizadas pelas algas. Então, as algas, quando elas realizam a fotossíntese, né, por sua vez, elas produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos, tá certo? Então, gente, nós seres humanos mantemos uma relação de mutualismo, tá? Por exemplo, com as bactérias que vivem no nosso intestino. Então essas bactérias, elas nos beneficiam realizando aí a digestão dos alimentos, tá? Enquanto ao mesmo tempo que elas fazem aí, elas já auxiliam na digestão, elas recebem abrigo e proteção, tá bom? Então, esse também é um exemplo de relação harmônica, tá? Outro tipo de relação harmônica é o inquilinismo. Nessa relação de inquilinismo, o indivíduo ele é beneficiado, tá? Enquanto o outro não é beneficiado, mas também não é prejudicado. Então, algumas plantas, como as orquídeas e as bromélias, elas estabelecem esse tipo de relação com as árvores, tá? Então, eu posso chamar essa relação de inquilinismo. Então, nessa relação, essas plantas, elas encontram nas árvores melhores condições de luminosidade. Então, elas usam as árvores como suporte para isso. Então, agora o livro nos trouxe, um trecho, né, de um texto aí, bastante interessante, que aí eu queria que vocês prestassem atenção e fizessem a leitura juntos. Então, vamos lá, ó. Observem o texto, está aparecendo para vocês, que se chama De Olho nas Abelhas. Então, ele diz o seguinte, ó, não sei se você já sabe, mas as abelhas estão preocupando cientistas do mundo todo. Isso porque elas estão desaparecendo. Os cientistas acreditam que as abelhas desaparecem porque sofrem uma síndrome que as faz esquecer o caminho de volta para casa. Perdidas, elas acabam morrendo, cansadas de tanto voar em vão. Como as causas desse problema ainda não são conhecidas, os pesquisadores tentam detectar que mudanças na rotina das abelhas podem estar associadas à síndrome. Já sabemos que quando colocamos pequenas doses de pesticidas nos alimentos oferecidos às abelhas, elas demoram mais tempo para retornar à colmeia, por exemplo, mas ainda há muitos outros fatores para observar. No cotidiano das abelhas, o contato com os pesticidas acontece quando pousam nas plantações para pegar pólen e néctar. Além disso, outra possível causa da falta de saúde desses insetos são as mudanças climáticas que os expõem a situações extremas como secas, chuvas torrenciais, frentes frias ou calor intenso. E logo aí abaixo ele nos faz um questionamento. Qual é a importância das abelhas na natureza? Então, gente, qual é a importância das abelhas? A gente aprendeu tanto sobre ela nessas aulas, né? Então, a importância das abelhas é que as abelhas, elas polinizam, né, as flores que produzem os frutos, grãos e vegetais, e que os seres humanos e outros animais utilizam para a alimentação. Então, as abelhas, elas têm essa grande importância. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Na próxima aula, nós vamos aprender sobre as relações desarmônicas. Um beijo e até a